Prefeito, aproveitando o gancho aí que você citou o judiciário, né? Eu não conheço o episódio muito bem, mas nós temos aqui no centro um terreno, que era um terreno, uma propriedade privada, né? Acho que tinha ali dívidas com a prefeitura, né, de impostos, e você transformou na base do SAMU. Eu queria entender como funcionou esse processo, o processo de posse, e também se isso somos pioneiros aqui, se como é que foi isso? Isso foi baseado numa lei aprovada pelo então presidente Michel Temer. Tem uma lei federal que nos ampara, que chama Arrecadação de Bens Sem Função Social e Inadimplentes. Então, o imóvel tem que estar com duas características. Primeiro, em estado de abandono. Segundo, ele tem que estar inadimplente há mais de 3 anos com o município. Tem que estar com as duas características. Correto. Se ele tiver só inadimplente, eu não posso arrecadar. O sujeito está com insuficiência financeira, não pagou, eu não posso ir lá arrecadar o imóvel. Então, você tem que estar com as duas características. O imóvel que você se refere é a base do SAMU. Correto. O imóvel já estava em processo de invasão por pessoas sem autorização do proprietário e estava há mais de 5 anos sem pagar IPTU. Eu aprovei uma lei municipal que permite eu arrecadar. Eu tomo o imóvel do cidadão? Jamais, eu arrecado. Depois que eu arrecadei, o proprietário tem direito em 3 anos de novo de vir, quitar a dívida com o município e reaver o bem dele. Porém, ele vai ter que repor o que eu investi. Então, eu tenho lá um processo, quanto eu gastei para fazer aquela base do SAMU. Hipoteticamente, eu gastei 500 mil. Ele terá que pagar toda a dívida dele com o município e mais os 500 mil que eu investi, o imóvel volta a ser dele. Acho que é uma lei perfeita. Perfeito. Por quê? O mau proprietário, por isso que eu insisto, não é o inadimplente. Todo mundo tem que saber. Ninguém gosta de pagar imposto, ponto. Sim. Pagar imposto é um negócio que multa imposto. Não adianta falar, o cara, eu adoro pagar imposto. Mentira. Mas a gente não mantém os serviços públicos sem a contribuição de imposto. Sim. Quem que paga a iluminação pública, quem paga o professor, o médico, o remédio do hospital para trocar o asfalto, fazer a ponte, enfim. Aí nós fizemos esse primeiro modelo, deu uma ampla repercussão. Muito prefeito tinha vontade, tinha medo. Só para você ter uma ideia, a base do SAMU hoje está num imóvel desse, o Bom Prato do bairro Assunção está num imóvel desse, eu tenho a Arena Parque, umas 4 na cidade, imóvel desse. Sabe o que é mais interessante? Nenhum proprietário veio atrás de rever o bem. Então, quer dizer, esses imóveis iam continuar inadimplente e muito provável, sem nenhuma função, invadidos. Abandonados. Ali os moradores aplaudiram, aqui ao lado onde nós estamos. Quando eu fui lá, ele falou, prefeito, a gente não aguenta mais problema de barata, inseto, rato, mau cheiro. Então, assim, todo mundo tem o direito de, em um momento na vida, ficar inadimplente. Sim, Pô, sim, me apertei, coisa e tal. Agora, ele não tem o direito de abandonar o imóvel dele, porque daí ele não contribui com o crescimento da cidade Fim social. e né? degrada ainda o urbanismo da cidade. Então, essa foi uma lei primorosa, eu fui a primeira prefeitura no Brasil a adotar. Legal. E estou sempre de olho. Que legal. Se tiver imóvel com essas condições, nós temos uma equipe, começa pela finanças, pela inadimplência, depois é feita a auditoria, vistoria em loco para não ter injustiça, aí faz o decreto, publicou o decreto, eu arrecado o imóvel. E eu tenho que usar o imóvel também, tá? Eu não posso arrecadar o imóvel para deixar ele vazio. Sim. E depois de 3 anos, se o proprietário não veio, esse imóvel do SAMU mesmo, nós já estamos no processo para escriturar ele como patrimônio da prefeitura. Aí ele vai perder. Depois de 3 anos, se ele nada fez, ele perde o imóvel. Falando de patrimônio, esses imóveis tombados pelo patrimônio público. Isso Qual que é a tem sua no opinião? mundo inteiro. Não, Tem mas- no mundo inteiro. Isso não depende de prefeitura, né? O CONPAC, o CONDEFAT, cada lugar tem um, enfim. Primeiro, a memória de uma cidade precisa ser preservada. Você não pode ser irracional, apagar a Sim, história. sim. O que tem que ter cuidado são com exageros, né? Eu ontem mesmo passei indo para Pamplona, fui falar com a Procuradora-Geral do Estado, a doutora Inês, e vi um negócio que eu fiquei estarrecido. Tem uma estrutura, tem uma obra de metrô muito grande ali, a linha laranja, linha 6 laranja. Eles estão preservando uma parede de um comércio, só tem a parede, porque faz parte, quer dizer, não acho que tem muito sentido, quer dizer, você não está preso, porque a estação do metrô vai estar lá, e não tem jeito, nesse caso a estação de metrô é mais importante. Mas você tem que preservar uma parede, uma fachada, qual o custo que vai ter isso? Então, eu falo que assim, os extremos é perigoso. Agora,
Você tem patrimônio, você imagina se não tivessem feito isso com Paris, com o centro de São Paulo, apesar de não estar bonito o nosso centro de São Paulo, problema da Cracolândia. Dificílimo. Pô, mas você vai na Sala São Paulo, é um negócio maravilhoso. A Estação da Luz é maravilhosa. O Mercadão de São Paulo é lindo. Então, assim, e no mundo inteiro, na tua cidade, no Líbano, você tem patrimônios lá preservados. O que não pode ter são exageros e a falta... cidade é São Bernardo do Campo. Não, cidade da sua origem, tá certo? Tô brincando. Então, Perfeito. eu acho que tem que ter sempre O que eu um equilíbrio. perguntei é realmente isso, é sobre os exageros. Ah, exagero não Eu pode ter vejo, lugar nenhum. eu vejo ali, não sei, eu tenho meu questionamento. Eu vejo alguns imóveis, eu não vejo, assim, que nem você acabou de falar sobre a questão de estação de metrô. Tem coisas que eu não acho que faz sentido. Eu acho que você não pode impedir frontalmente. Pô, ninguém primeiro vai projetar para passar uma linha de metrô e ter uma estação na Praça da Sé. Ninguém vai derrubar a igreja. Ninguém vai derrubar a Sala São Paulo. Ninguém. Assim, eu acho que a ponderação primeiro começa com os projetistas. Tudo que for possível no projeto poupar, evita. Pô, desvia, não precisa fazer isso. Mas quando for inevitável, cara, a gente tem que olhar para o futuro também. Sim, tá certo? sim, sem dúvida. Quantas pessoas vão estar olhando aquele patrimônio tombado e quantas pessoas vão estar sem transporte com qualidade por conta daquele patrimônio tombado? Então, sabe o que eu defendo de verdade nesse caso? Quando for um caso extremo, fazer um plebiscito local. Se as pessoas preferem preservar e apresentar por que aquilo. O que eu não defendo, você destruir patrimônio histórico em favor exclusivo de empreendimentos privados sem interesse público. Eu sou contra. Sim. Sou-